sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. É isso aí, hein? Dicas para esse sábado. E olha, vamos começar já com a Premier League? Vamos lá. Tá aí, ó, Arsenal e Brentford, tá bom? Arsenal e Brentford, e eu vou dar as dicas e vou explicar para vocês aí o porquê dessas dicas. Primeira dica, acima de 2,5 gols, então mais de 2,5 gols, você vê que tá na casa do 1,50, né? Aqui tá 1,48, tem site que eu achei 1,51, você vai achar em torno de 1,50 essa dica de acima de 2,5 gols. Precisam ter 3 gols na partida pra gente ganhar essa aposta, tá bom? Pode ser 3-0, pode ser 2-1 ou qualquer coisa acima disso. E a outra aposta, essa agora é mais arriscada, tá bom? Mas eu vou falar pra vocês, eu só confio na acima de 2,5. Essa aqui, ambas equipes marcam, sim, mas é pra quem quer se arriscar, porque tá pagando 1,97, tá pagando 2,0 em algumas casas de aposta. Então, se você quiser arriscar, ambas marcam sim. Quer dizer o quê? Que os dois times têm que marcar. O Arsenal tem que fazer um gol e o Brentford tem que fazer um gol, tá? Não pode ser 1-0, 4-0, 8-0. Tem que ser 1-1, 3-1, 3-2. Quer dizer, os dois times precisam fazer pelo menos um gol cada um. Os dois placares não podem ficar em 0. Essa seria a aposta, ambas marcam sim. Ela é arriscada, lembrando, mais de 2,5 é a nossa dica para Arsenal e Brentford, tá bom? O Brentford está na 15ª colocação e o Arsenal está em terceiro, tá? O Arsenal não pode mais perder os jogos dentro de casa, tá? Porque eles estão atrás do Manchester City e do Liverpool numa disputa pro título aí da Premier League, e o Arsenal não pode mais bobear. O Brentford está numa situação contrária, né? Tá lutando para escapar do rebaixamento. Então, a Premier League costuma sair bastante gol, né? Uma liga que sai bastante gol e a gente acredita que vai ter mais que 2,5 gols, ou seja, 3 gols aí. Para você ter uma ideia, de 13 jogos que o Arsenal está jogando em seu estádio, 10 deles terminaram com mais de 3 gols, tá? Com 3 gols ou mais, na verdade. Então, de 13, 10... a gente ganharia essa aposta. E o Brentford, quando enfrenta os times grandes, costuma marcar pelo menos um golzinho, tá bom? A última partida contra o Chelsea eles marcaram, contra o Liverpool marcou, e contra o City também no primeiro turno marcou, e contra o Tottenham também marcou. Então, a gente acredita que vai ter mais que 2,5 gols, e se você quiser arriscar, confiando que o Brentford vai fazer o seu golzinho pelo menos, ambas marcam sim, tá bom? Mas aí você põe um dinheiro um pouco menor aí, não vai arriscar algo muito grande. Da Inglaterra, vamos para a Alemanha, tem o Bayern de Munique contra o Mainz. Olha só, o Bayern é bem favorito, você vê que as odds aqui da vitória são baixas, né? 1,22, mas as dicas são as seguintes: handicap para o Bayern, tá? Handicap asiático de -1. Handicap de -1, pagando 1,33, você vai achar aí 1,35 nessa casa, tá bom? O que significa? Que o Bayern precisa ganhar aí de 2 gols de diferença para a gente ganhar essa aposta. Pode ser 2-0, pode ser 3-1, pode ser 4-1, desde que o Bayern ganhe de 2 gols de diferença, tá? O lance é, como a gente está indo no -1 e não no -1,5, a gente tem uma defesinha aí que, se ganhar por 1 gol de diferença, ou seja, se o Bayern ganhar, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente não vai perder se não ganhar por 2 gols de diferença, desde que ganhe, tá bom? Então, ela não paga tanto quanto se você for no -1,5, que você vê que já paga bem mais, mas aí você tem que, com certeza, acertar essa diferença de 2 gols. Então, a dica boa é Bayern de Munique -1 no handicap, tá? Se você quiser arriscar um pouquinho, sem arriscar demais aqui no e-mail, você pode ir no -1,25, tá? Eu sempre explico para vocês, mas é bom ficar claro, porque ninguém sabe por que tem 1,25, né? O 1,5 já é tão confuso para mim. 1,25, na prática, é o seguinte: vamos supor que você pôs R$100 nessa aposta. É como se você colocasse metade dela no -1 e metade dela no -1,5, tá bom? Então, vamos supor que você pôs R$50 no -1, R$50 no -1,5. Então, se ganhar de 2 gols de diferença, você ganha essas duas apostas. Se for por 1 gol de diferença, você recebe metade dela de volta e a outra você perderia a metade, tá bom? Isso é o 1,25 e por aí vai, 1,75, 2,25, é sempre entre os dois valores, tá bom? Se você achar confuso, precisar de ajuda, entre em contato com a gente aí nas nossas redes sociais, nas nossas lives e deixe sua pergunta. Então, essa é a dica oficial, Bayern -1. Outra dica arriscadinha também, eu gosto às vezes de ir nessa dica quando o time é muito favorito, é o half time / full time, aqui ó, HT/FT, alguns sites de apostas escrevem como intervalo / final do jogo, tá bom? O que significa?
que vai chegar no intervalo com um resultado, ou seja, time 1 empate ou time 2, e vai terminar o jogo com um resultado. Então vamos supor que a dica aqui que vai ser Bayern para ganhar o primeiro tempo e Bayern para ganhar o jogo total, e o Bayern está jogando em casa, o Bayern é o time 1, seria 1/1. Então tá pagando 1,65. Agora, se o Bayern ficar no 0-0 e só ganhar na segunda etapa, aí a gente perde essa aposta, porque tem que ganhar o primeiro tempo, tá bom? Então, halftime / full time, 1-1 é a outra dica aí desse jogo. Agora vamos falar um pouquinho do jogo, né? O Bayern de Munique normalmente é o campeão aí, né? Todos os anos na Alemanha, dessa vez tá aí brigando aí, porque o Bayer Leverkusen tá destruindo, né? Na verdade, surpreendeu todo mundo, tá liderando, e o Bayern de Munique aí tá sofrendo. Eles que sofreram com o Borussia aí no passado, mas conseguiram ser campeões. Agora o Bayer Leverkusen está liderando o campeonato já na retinha final. Então o Bayern, se quiser tentar ser campeão, não pode desperdiçar essa vitória em casa, né? Ainda mais que o Mainz é o penúltimo colocado, né? Eles têm 16 pontos e provavelmente vão ser rebaixados. Então, assim, o Bayern jogando em casa, tá tentando alcançar o Leverkusen, tem que ganhar do penúltimo colocado. Então, o Bayern é claramente favorito, jogando em casa, e o time deve ir para cima desde o começo, que o Bayern normalmente era assim, né? Ele começa já para cima, faz gol rápido, e por isso que a gente acredita no halftime, full time também. Tá bom? Então ficou, como eu falei, -1, que é a aposta mais tranquila, -1 para o Bayern, tá? Se você quiser arriscar, você vai no -1,25. E se você quiser ir seguindo essa linha de que o Bayern costuma resolver no primeiro tempo, vai no halftime / full time. Beleza? Agora a gente vai pular da Alemanha para a Itália, Série A. Da Itália, olha só, Inter de Milão visitando o Bolonha, tá bom? Inter de Milão visitando o Bolonha, você vê, por estar jogando fora de casa, as odds são todas meio arriscadas. Olha aqui, vitória do Bolonha 3,5, empate 3,40 e Inter 2,10, ou seja, difícil aí o panorama. Então, qual que vai ser a nossa dica? Nós vamos dar duas dicas aqui. Primeira delas, acima de 1,5 gols, ou seja, a partida precisa ter 2 gols pelo menos. Você já vê isso aqui, ó, acima de 1,5 tá na casa do 1,35. Você vai achar aí na casa do 1,40 em algumas casas de apostas, tá bom? Então, qualquer coisa aí entre 1,38, 1,40, vale a pena esse acima de 1,5 para não ser uma aposta tão arriscada, é uma aposta média, não tem tanto risco assim, tá bom? A outra aposta que eu gosto bastante nesse caso aqui, ó, eu vou abaixar e vou explicar para vocês. Aqui ela aparece como empate anula aposta, tá? Em inglês, em muitos sites aparece como Draw No Bet, tá? Ou DNB, né? Que é a sigla de Draw No Bet. O que quer dizer o Draw No Bet, gente? Vamos dizer que a dica vai ser o seguinte: Inter Draw No Bet, tá bom? Então, Inter Draw No Bet está pagando 1,53, valor bom aí, odds boas aí de 1,5, né? 50%. Você vai por R$100 aí, você vai receber de volta 53 no caso, tá bom? De lucro, claro. Então, essa é a dica. E para vocês entenderem qual é a situação, bom, a Inter de Milão tá vencendo muito esse ano, né? Tá liderando o campeonato com folga e provavelmente não tem como perder aí o título italiano. São 23 vitórias em 27 partidas, tá bom? O Bolonha também não está mal, está indo bem, investiram bastante na equipe, o técnico é o brasileiro, Thiago Motta, né? Até estão pensando em tirar ele aí para outros times maiores. Ele é um dos técnicos mais badalados aí dessa nova geração dos técnicos lá na Europa, tá bom? E o Bolonha tá na 4ª colocação, ou seja, é um time que tá forte. Por isso que a gente acha que pode ter o risco do empate aí, tá bom? Porque eles estão querendo ficar entre os 4 para participar da Champions League do próximo ano. Então, a Inter jogando fora de casa não vai ser um jogo fácil, tá? Só que a gente acha que eles devem ganhar e talvez empate, aí a gente salva essa aposta aí. E também, por isso, também a aposta acima de 1,5 gols, ou seja, deve sair 2 gols ou mais aí nessa partida, tá bom? A Inter de Milão, então, vencendo, mas o empate devolvendo a aposta. E lembrando, hein, o ataque da Inter de Milão é o melhor ataque aí do campeonato italiano, né? Tem o Lautaro Martinez, que é o artilheiro da Série A. E lembrando que de 27 jogos, né, que a Inter fez, 23 jogos tiveram mais que 1,5 gols, ou seja, tiveram 2 gols, né, pelo menos. E para o Bolonha, dos 27 que o Bolonha jogou, 22 tiveram mais que 1,5 gols também. Por isso que essa aposta de acima de 1,5 com esses dois times aí ofensivos é boa e o Draw No Bet é uma opção.
E agora vamos para a Espanha, né? La Liga, Valência e Getafe, pessoal. Valência, eu nunca sei se eu falo Getafe ou Getafe, na verdade é Getafe, né? Valência e Getafe. Olha só, não tem problema não, a gente vai aprendendo aí. Com certeza eu faço um monte de besteira. Ó, os dois times estão no meio da tabela fazendo uma temporada bem parecida, tá? O Valência é o 9º colocado com 37 pontos e o Getafe é o 11º com 35 pontos, tá bom? E tudo indica que vai ser um jogo equilibrado e a nossa aposta vai ser um pouquinho pro lado do Valência, que tá jogando em casa, tem feito a sua parte quando está jogando em casa. E pelo valor das odds, vai ser interessante a gente acreditar que o Valência deve ganhar essa partida, mas que na melhor das hipóteses não vai perder essa partida, tá bom? O Getafe, ele dá pouco trabalho quando ele sai e visita os outros times, tá bom? Ele só tem uma vitória fora de casa, uma vitória em todo o campeonato. Por isso que a nossa aposta vai ser draw no bet pro Valência. Então, vamos abaixar aqui, ó, você vê que as odds estão arriscadas do resultado, tá quase 2, né? 3,24. Mas nós vamos no draw no bet aqui, ó, empate anula aposta para o Valência. Você vê que tá 1,37. É aquela aposta que se o Valência ganhar, a gente vai ganhar. Se empatar, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? O Valência só não pode perder, que é o que a gente acredita que não vai acontecer. Eu vou falar porque às vezes tem um site que não tem essa opção, né? Ou tá escrito em inglês, draw no bet ou DNB, mas às vezes não tem. Uma opção que é igual ao draw no bet, é o handicap 0, tá bom? Então aqui tem também o handicap 0, Valência handicap 0, paga igual, claro. Às vezes até paga diferente, mas aí você vai ter que ir no que paga melhor, porque é a mesma aposta, tá? Valência 0 quer dizer que se empatar, você vai receber seu dinheiro de volta. Então essa é a dica, Valência 0 ou Valência draw no bet para esse jogo. E agora a gente volta para a Inglaterra para conferir o futebol feminino. A Copa FA Cup da Inglaterra tem o Brighton contra Manchester United, tá bom, gente? Manchester United é favorito, tá pagando 1,30. Se você conseguir mais que isso, pode pegar, tá bom? É claro, é uma aposta para você combinar com alguma outra aposta que você acredita aí, odds baixas, mas se você pode achar aí na casa do 1,35, talvez perto do 1,40, pode ir nessa aposta, tá bom? Manchester United feminino. Essa partida é a quarta de final da Copa FA, né? É um jogo único, ou seja, não tem ida e volta. Quem ganhar vai para a semifinal. O Manchester é bem favorito, é um jogo que não pode dar bobeira, então é uma bela aposta, tá bom? O Manchester United perdeu a principal jogadora deles, né? Alexa Russo, para o rival Arsenal, tá? Ela foi transferida para o Arsenal, mas aí eles contrataram a brasileira Geise, tá? Que jogava no Barcelona. Então, é um time muito forte. Eles perderam a corrida para os principais adversários no campeonato inglês, tá? Não conseguiram chegar bem, eles estão em 5º lugar, então não tem mais chances de título no campeonato inglês. Por isso que eles vão colocar todas as fichas aí, né? As jogadoras e a equipe técnica do Manchester United nesse título da FA Cup. É tipo assim, é a última chance de salvar alguma coisa nessa temporada, tá bom? O Brighton fez uma boa campanha, tá bom? Levando em conta aí o tamanho do time, do investimento, que é muito menor do que o do Manchester United, tá? O Brighton é um time de primeira divisão, eles estão na mesma categoria no campeonato feminino do Manchester United, mas está brigando para escapar do rebaixamento, tá bom? Eles costumam jogar bem fechados, o Brighton costuma jogar bem fechado aí, o time feminino, contra os grandes times. Por isso que a gente não quer mexer muito nessa linha de gols, tá bom? Porque eles jogam mais no contra-ataque, pode ser um jogo que se demorar a sair gol, fique amarrado. Então, a maior dica mesmo é vitória do Manchester United sem mexer com gols. E vamos direto para a Superliga do voleibol feminino. Tem Fluminense contra Praia Clube, tá bom? Fluminense contra Praia Clube. E a dica aqui é vitória do Praia Clube. Olha, não tá muito alta essa odd aqui, ó. As odds estão na casa do 1,22, mas em algumas casas você vai achar perto do 1,30, 1,30 e pouco, tá bom? Aí vale a pena você ir, tá? Porque também não tá tão convidativo assim, tá bom? O handicap menos 1,5
para o Praia Clube é meio arriscado, tá bom? Ele deveria estar aí mais na casa do 1,70. Se ele estiver na casa do 1,70 e você quiser se arriscar, você pode pegar o menos 1,5, que quer dizer o quê? Que o Praia Clube vai ganhar de 2 sets de diferença, tá bom? Tem que ser 3-0 ou 3-1 pro Praia Clube. Aí vale e ganha essa odds de menos 1,5. Tá bom? É muito difícil você achar menos 1 no handicap de sets do vôlei, mas se você achar na sua casa de apostas menos 1 para o Praia Clube, aí é bom, tá bom? Porque se ganhar só de 1 set, eles devolvem a aposta. Mas se ganhar de 2, aí sim você garante. Então ela é mais segura que o menos 1,5, vai pagar nessa casa de 1,50 também. E qual que é a história dessa partida, gente? O Fluminense, eles fizeram praticamente uma das melhores contratações aí desse ano na Superliga. Eles trouxeram a Sérvia, o Zelati, tá bom? E ela é uma das maiores pontuadoras da Superliga. Só que assim, nas últimas semanas teve um problema aí, ela tá meio que abalada psicologicamente, ela tá querendo sair da equipe por causa de que ela não está gostando de morar no Rio de Janeiro, né? Ela foi assaltada 2 vezes em 10 dias, né, com faca, com revólver na cabeça, e a jogadora sérvia está, traumatizada, não quer mais jogar no Fluminense. Então, o Fluminense, que poderia vir muito forte com ela, talvez tende a sofrer aí contra o Praia Clube, tá bom? O time todo, né, que estava dependendo muito da pontuação dela, está meio que nessa situação complicada, tanto que o Fluminense foi eliminado pelo Minas, né? Ela não jogou bem. Então, o Praia Clube é o atual campeão da Superliga, tá? Então, quer dizer, não estamos falando de qualquer time aqui, e é o time que tem maior investimento aí do país, tá bom? Então, Praia Clube para vencer, se você conseguir achar o menos 1, tá? É uma boa, e menos 1,5 já é mais arriscado. Então, cuidado aí. Pessoal, e a gente vai fechar com o vôlei masculino, Copa do Brasil, tá? Não tá aberto ainda nas casas de apostas, tá? Muito jogo de vôlei abre muito perto do horário do jogo, por isso que vocês prestem atenção na dica, e aí vocês, chegando aí algumas horas antes, vai procurar se tem essa opção, tá bom? Mas a Copa do Brasil, estamos nas semifinais, tá bom? Vôlei Renata contra Guarulhos e Sada Cruzeiro contra o SESI. Então eu vou falar um pouquinho sobre as partidas e vou dar as dicas para vocês procurarem aí. O primeiro jogo, Vôlei Renata contra Guarulhos, os dois, como eu falei, na fase de semifinal, são jogos únicos, não tem ida e volta, tá bom? Quem vencer vai para a final. A tendência é que esse jogo seja mais equilibrado que o outro. Então, apesar do Vôlei Renata estar muito abaixo do esperado na Superliga, o time melhorou nos últimos jogos, então eles estão em uma crescente, tá bom? O ponteiro Adriano e o oposto Bruno Lima, que é um argentino, começaram a jogar melhor, mas ainda assim, na Superliga, eles estariam em 8º lugar se terminasse agora a primeira fase. Então seria, vamos dizer, a 8ª colocação seria o último que consegue entrar para os playoffs para jogar contra o melhor colocado, né? Então eles não estão bem, mas eles estão melhorando na temporada. Mas a chance deles é essa Copa do Brasil, né? Já que lá na Superliga eles não estão indo bem. Porque se conseguir ganhar esse jogo e a final, eles conseguem em 2 partidas um título importante, tá bom? O Guarulhos é um bom time. Esse ano conquistaram o primeiro título da história ao ganhar o Campeonato Paulista. É um time bem novo, né? Tá investindo bastante, até inclusive no nosso mercado aí de apostas, e fazendo essas parcerias aí com anunciantes. Então é um time que tem uma mentalidade bem moderna. E foi, como eu acabei de falar, a primeira vez aí o título da história deles, que foi o campeão paulista agora nessa temporada, tá? Os times são do mesmo nível aí, o Vôlei Renata e o Guarulhos, e tudo pode acontecer. Então qual que é a nossa dica? Um jogo acima de 3 sets e meio, né? Então um jogo para dar 4 sets ou mais, ou seja, alguém vai ganhar aí de 3-1 ou 3-2. Tá bom? Não vai ser 3-0, essa é a ideia. Pode ser para qualquer um dos lados, gente. Se vocês tiverem a oportunidade encontrar um over, ou seja, acima de pontos, você pode ir acima de 188 pontos e meio, tá bom? Se a linha tiver 182, não mexe com isso, porque pode dar errado. Então, a dica ideal é acima de 3 sets e meio nessa partida, e se você conseguir achar a opção de pontos, você pode arriscar acima dos 178,5, mas é arriscado,
tá bom? O que é provável, sim, que são pelo menos 4 sets nesse jogo. Já a outra semifinal, Sada Cruzeiro contra o SESI Bauru, temos um favorito aí que é o Cruzeiro, né? É o time mais forte do Brasil, o time que mais investe aí na comissão e nos jogadores, e tem craques aí como o oposto Wallace e o ponteiro cubano, o Lopes, tá bom? O SESI tem ótimos jogadores também, jovens, como o Darlan e o ponteiro Lucas Bergman, são muito novos, mas costumam ser até convocados pela seleção principal do Brasil. Tá bom? O Darlan, como falei, e o Lucas são fortes jogadores, mas eles vão encontrar aí com o melhor time, que é o Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro está acostumado a vencer, está acostumado a jogar títulos importantes e nessa semifinal aqui eles devem ganhar de 3-0 ou 3-1, é o que a gente imagina, tá bom? Então se você quiser apostar uma liga de handicaps menos 1,5 pro Cruzeiro, pode apostar. Cruzeiro menos 1,5, porque eles não devem perder 2 sets nesse jogo não. E com isso, então, a gente se despede e volta amanhã com mais dicas para vocês.